Ao meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, amados, vamos estar mais uma vez atendendo ao pedido de uma irmã a respeito de um texto que ela gostaria de que a gente falasse para ela, né, ver se que ela não chegou a entender bem aquele texto. Então ela gostaria de o que a gente tem a falar a respeito, né? E então talvez ela entender melhor isso ali. E como é ótimo quando as pessoas assim questionam, perguntam, isso ajuda a gente a buscar mais nas escrituras, a saber mais. E é tão bom quando a gente sabe aquilo que as pessoas querem aprender, que ainda não sabem da Bíblia, né? Porque então a gente vai estar dividindo com essas pessoas aquilo que a gente aprendeu. Que essas pessoas, por sua vez, podem dividir com outras pessoas também aquilo que aprendeu. E tudo é para glória de Deus, né? Tudo vem do Senhor para nós. Ok? Então nós vamos passar as escrituras. O tema é esse aqui, o veneno na panela. Se encontra essa passagem lá ali no livro de 2 Reis, ali no capítulo 4. Nós vamos examinar lá, mas antes, nós devemos de ter alguns cuidados, né? Quando nós estamos ali, como se diz, verificando das coisas de Deus. Não é uma brincadeira, não é alguma coisa que a gente faça de qualquer maneira. Então a gente tem que ter certos cuidados. Um dos cuidados, veja bem, a Bíblia, ela tem divisões, ela tem repartições, onde a gente tem que respeitar essas repartições, que é para não atingir o alvo errado, percebe? Então nós vamos ver por que a Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, um dos exemplos, um entre muitos. Então o que acontece? Quando nós vemos examinamos texto do Antigo Testamento, nós temos que entender que está inserido aqueles textos ainda na Antiga Aliança, que são sombras do que estava por vir, né? Tem pessoas que desprezam o Antigo Testamento. Não, a Bíblia, para nós, para a igreja, hoje é só o Novo Testamento que vale. Não é assim. Tudo é palavra de Deus. Nós vemos que no Novo Testamento tem muitas referências se referindo ao Antigo Testamento, como ensinamento e como sombras, como, né, símbolos, como figuras. Então, a gente tem que entender essa diferença. Aquilo que está escrito no Antigo Testamento é ótimo, vem de Deus, vem do Senhor. Só que nós temos que entender que são sombras do que vive agora. Então, antes de nós entrar no texto dela, vamos ver na Bíblia aqui os outros textos para nós ficar cientes. Veja Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, por exemplo, nos alerta o seguinte, olha. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja que aqui esse texto não está falando, está se referindo ao Antigo Testamento, né? As coisas que ali se usavam na lei, por exemplo, né? Certas comidas que eram imundas, né, que não podia comer, sobre as festas judaicas, lua nova, sábados, que tudo isso é sombra, né, do que está no Novo Testamento, é sombra do que hoje está na igreja. Então, visto isso, nós vemos que Romanos capítulo 15, versículo 4, veja o que diz aqui. Pois tudo quanto outrora, se referindo, portanto, ao Antigo Testamento, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, veja o valor que tem, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, fechando esse parênteses aqui, né,
O Antigo Testamento é válido para nós hoje sim, e nos ajuda muito a entender muitas coisas hoje. É necessário, todavia, tem que ter esse cuidado. São sombras, são símbolos, são figuras. Agora vamos ao texto que a irmã lá, né, solicitou, que ela gostaria de saber o que significa. Esse texto se encontra, como vocês veem aqui, 2 Reis, capítulo 4, versículos 38 até o 41. Vamos lá então. Eliseu voltou a Gilgal, quando a fome assolava toda a região. Estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente, ele solicitou ao seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou alguns de seus frutos e encheu dele seu manto. Assim que retornou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: ó homem de Deus, há morte na panela! E não conseguiram mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou: trazei farinha. Ele a despejou na panela e orientou: servi aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Aqui, olha, eu usei para esse texto aqui da Bíblia a versão da King James, que ela é melhor na sua tradução, a maneira da gente entender a língua original, o hebraico, né? É mais próximo. Nós começamos pelo nome de Eliseu. Veja bem, o nome Eliseu, ele significa Deus é salvação. Começa por aqui. Deus é salvação. Note que esse texto que nós limos, nós destacamos em cor diferente. Eliseu, fome assolava toda a região, seu servo, um deles, apanhar verdura, encontrou trepadeira silvestre, apanhou frutos, enfim, tudo isso aqui que está destacado em cor diferente do branco, são partes que vai nos chamar a atenção para nós entender o texto. Eliseu, nós já vimos que o significado do nome dele é Deus é salvação, né? Agora veja bem, quando que aconteceu essa passagem aqui, quando a fome assolava toda a região? Era uma época em que as pessoas estavam atrás de comida, estavam famintos. E Deus, e Eliseu, então, no caso, solicitou ao seu servo. Está destacado que ele não solicitou a outra pessoa, ele solicitou ao servo para pôr a panela no fogo e preparar a sopa para os irmãos profetas. Agora, o que aconteceu? A gente pode deduzir aqui que enquanto o servo de Eliseu estava lá preparando a panela para pôr um deles. Veja que interessante, Eliseu, né, aqui fala de Eliseu, fala do seu servo, quer dizer, fala de sujeitos, de pessoas. Aqui fala no coletivo, um deles. Não se sabe quem, a gente não pode ter uma noção, porque, por exemplo, Eliseu, o nome dele é Deus é salvação, né, tem significado. Mas esse aqui, um deles, não se sabe nem o significado do nome dele, o que é. Ele saiu. Essa pessoa saiu, veja bem, antecipou-se ao servo de Eliseu. Não foi o servo de Eliseu que foi procurar as verduras, foi alguém que estava ali. E saiu para apanhar verdura, mas o que aconteceu? Encontrou frutos no caminho. Ele encontrou uma trepadeira silvestre. Aqui nesse texto, né,
versão da Bíblia fala trepadeira silvestre. Tem outras versões da Bíblia que fala uma parreira, né? Outros textos que falam a trepadeira. Enfim, o que a gente pode entender aqui que era uma trepadeira. O que é uma trepadeira? É aquela espécie vegetal, né? Que se agarra, vai soltando ali os seus cipó, né? Seus galhos em forma de cipó e folha, e vai subindo pelas paredes, o que encontra pela frente vai se agarrando e vai então prosseguindo. Então essa aqui é uma trepadeira silvestre e apanhou alguns dos seus frutos. Em outras versões diz assim que eram espécie de cabaças, era colossíntidas. Esse fruto, por nome de colossíntidas, é um fruto que, segundo o que eu pesquisei, é um fruto muito bonito de aparência. Ele é semelhante à laranja e a cor é a cor de laranja. E só que tem as variedades, tem variedade que é semelhante à laranja, tem variedade que diferencia um pouco, é semelhante à pera, outras são semelhantes à maçã. Então é um fruto dessa maneira muito bonita à vista, e é venenoso, é um fruto venenoso. Lá no Antigo Oriente era muito usado essas trepadeiras para enfeitar os palácios, as casas dos ricos, né? Eles plantavam esses pés dessas colossíntidas, porque daí então eles se espalhavam, né? Pelo jardim, pelos lugares ali, e quando dava os fritos ficava muito bem ornamentado aquilo. Esse era o fruto. Veja bem, o rapaz que saiu dali, ele foi apanhar verdura para fazer a sopa, mas ele encontrou no caminho esses frutos, uma trepadeira silvestre. Trepadeira também é semelhante ao pé de uva, né? A parreira. E o que aconteceu? Ele colheu, achou bonito, só que não sabia o que era, né? E colheu daqueles frutos, encheu ali o avental, ali, né, o manto que ele levava, cortou e colocou no caldeirão sem saber o que era. O que é que nós deduzimos? Qual é o interesse que tem para nós hoje? Essa aqui é o que se passou lá, naquela época de Eliseu. Mas qual o interesse que tem para nós? Isso aqui, o que nos ensina esse texto para nós hoje? Veja bem, Eliseu aqui, nesta passagem, nós trazendo para hoje, nós trazendo lá do literal, nós trazendo para o espiritual, vamos dizer assim, trazer para a igreja, o ensinamento que tem é que Eliseu aqui, ele é uma figura como Deus. É uma figura. Como nós dizemos, as coisas lá do Antigo Testamento para hoje é figura, né? Então ele é uma figura que representa como Deus. Agora você veja uma coisa. Aconteceu isso aqui numa época de fome. Você lembra o que o diabo fez com Jesus quando Jesus estava com fome lá no deserto? Ele veio apresentar pedras e dizer: você não é filho de Deus? Se você é, tipo assim, se você é, me prove que você é, faça essas pedras se transformar em pão. Quer dizer, o inimigo, ele se aproveita da situação em que as pessoas estão precisando de alguma coisa. Aqui, esse pessoal estava com fome, precisava comer. Eliseu, que representa Deus, solicitou ao seu servo. O que é que esse servo representa hoje? É muito simples. Qual é o servo de Deus mais fiel hoje? Qual que é? O servo de Deus fiel hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo, se nós observar, ele faz toda a vontade de Deus.
O ser humano tropeça aqui, tropeça ali na obra do Senhor. O Espírito Santo não. Ele conduz as pessoas dentro da vontade de Deus. Então, hoje nós podemos ver assim, Deus, o Eliseu, né, uma figura de Deus, o seu servo, uma figura do Espírito Santo. E aqui, um deles está um pouco estranho, porque não se sabe quem que é, né? O que se sabe é que essa pessoa saiu para apanhar verdura. Mas, curiosamente, antes de encontrar verdura, ele encontrou uma árvore, uma trepadeira silvestre, uma árvore que tinha frutos venenosos. Quem é espiritual já começou a transportar isso aqui para os nossos dias. Jesus não falou, pela árvore se conhece os frutos, pelos frutos se conhece a árvore, né? Vice-versa. Então aqui nós já vemos aqui que esta pessoa que saiu sem conhecer, ele acabou encontrando esses frutos. Eva, quando ela foi tentada, o que tentou ela, o que chamou a atenção dela para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que o Senhor tinha proibido? A Bíblia diz que ela olhou e ela viu que a árvore do conhecimento conhecimento do bem e do mal era agradável aos olhos, era boa para se comer, dava entendimento. Aqui nós vimos que essa trepadeira silvestre é uma árvore que produz frutos venenosos. Percebe? Então, um deles é pode ser qualquer pessoa, amados, que tem uma boa vontade, digamos assim, de anunciar a palavra de Deus verdadeira, mas acaba encontrando árvores venenosas pela frente e acaba se maravilhando com os frutos dessas árvores, por fora, a aparência, e não sabe que são venenosos. Acredita que aqueles frutos ali são, né, agradáveis, que são para sustentar o espírito. A palavra de Deus é o fruto que sustenta nosso espírito, sustenta nossa alma, ministrado pelo Espírito Santo, que é o fiel servo de Deus. Agora, quando acontece, amado, de hoje um desses falsos ensinadores, falsos profetas, esses lobos, eu não estou generalizando, mas eles estão por aí, pode ter certeza. Então, quando um desses aí, ele aparece no caminho de uma pessoa com boa intenção, que não conhece, que vê apenas a aparência, o que essa pessoa pega? O que essa pessoa faz? Acaba esquecendo do verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus, que no caso aqui é a verdura, e vai pegar os frutos venenosos daquela árvore. Quer dizer, aquela doutrina venenosa que alguém tendenciosamente está espalhando hoje em dia. O que esse rapaz fez? Cortou-os em pedaços. O que uma pregação, o que é o sentido de uma pregação? Não é pegar a palavra de Deus e, digamos assim, debulhar ela. É cortar as partes ali, como nós estamos fazendo no texto aqui, para que as pessoas entendam, para que as pessoas compreendam o texto. Então, os textos são cortados, são divididos em partes para juntar, então, para fazer um alimento para o Espírito, que é a palavra de Deus, a verdade, é ministrada pelo Espírito Santo. Mas quando se cai na mão de lobos, acontece isso aqui. Se aproveita dos inocentes, um deles, né,
interessado, tem aquela vontade de ministrar a palavra de Deus, mas não conhece bem ali. Não, a árvore que está produzindo esse fruto, na realidade não é a Bíblia, mas é a vontade de uma pessoa, é o interesse de uma pessoa. Sabe? Cortou em pedaços e colocou no caldeirão. Caldeirão, o que é o caldeirão? Não é o lugar ali onde se coloca todos os mantimentos ali para então preparar antes de ser servido. Então caldeirão aqui significa mais um lugar, o lugar de reunião de pessoas. O lugar de reunião de pessoas para, no caso, ouvir, se alimentar o seu espírito com a verdade de Deus, mas que um deles, alguém, né, pode se antecipar e pensar que está ministrando a verdadeira palavra de Deus e está cortando ali, né, pregando, ensinando ali frutos venenosos, colocando no caldeirão, ali onde está uma reunião de pessoas. E o que acontece? O que aconteceu aqui, neste caso aqui, é que ali no meio dos filhos dos profetas, alguém provou e viu que era amargo o gosto daquilo, e já gritou. Antes que o povo se girasse, já gritou: homem de Deus, a morte é na panela. Então, esse grito, a morte na panela, o que aconteceu? Não conseguiram mais comer, pararam de comer. Amados, esse grito, a morte na panela, é aquilo que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus anunciam. Hoje em dia, quando a gente fala, eu mesmo fui criticado quantas vezes, quando a gente fala que alguma coisa em algum lugar está sendo nocivo, porque está sendo diferente da palavra de Deus, não pode julgar. Ai daquele que tocar no ungido de Deus, ai daquele que tocar no profeta de Deus, toca na menina dos olhos do Senhor. Quer dizer, o que é? Frutos venenosos, e usam da própria palavra de Deus, usam da boa fé das pessoas para ensinar, para transmitir coisas de interesses próprios, para manipular pessoas e ter as pessoas na mão. Agora, o que acontece? Quando tem alguém ali no meio que percebe que aquilo ali é venenoso, deve de fazer como essa pessoa fez, tem morte na panela. Por quê? Porque aquele fruto venenoso que as pessoas estão se alimentando daquilo vai causar o que é morte espiritual. Veja bem, o que o diabo veio fazer nesse mundo? Roubar, matar e destruir. Então a pessoa que fica se envenenando com falsas doutrinas, com ensinamento de homem, com invenções, com acréscimo, tipo assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para chamar os jovens, vamos inventar isso para chamar as pessoas, vamos fazer isso para nós encher a igreja. Não, amados, não precisa. Deus traz, né, o Senhor traz aqueles que são dele. Ele traz aqueles que é para ouvir o evangelho, aqueles que vão ouvir, que vão permanecer, embora sejam poucos. Mas as pessoas querem trazer tudo, fazer um guisado, fazer um sopão ali naquele lugar. E o que dá muitas vezes é isso aqui. Então, quando alguém deu o grito, a morte na panela, o que aconteceu? Eliseu ordenou trazer farinha. Trazer farinha. O que a farinha simboliza na Bíblia? Você já notou que para a gente ter a farinha, primeiro o grão de trigo ele tem que ser secado e tem que ser moído? Aquele grão duro, aquele grão bruto, ele acaba se tornando algo macio e então ali ele pode ser daí digerido.
Portanto, a farinha aqui a farinha aqui é uma figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi moído lá na cruz pelos nossos pecados. Não foi só na cruz. A vida do Senhor Jesus foi uma vida, um processo que foi indo, que terminou na cruz ainda. O Senhor foi totalmente moído. Então, a farinha significa o Senhor Jesus. Porque a morte na panela, o que significa? Significa o pecado, significa as heresias, significa essas coisas contrárias à sã doutrina, doutrina de homens, esse tipo de coisa. Enfim, significa o pecado. E o Senhor Jesus, né, pelo seu sangue, ele eliminou o pecado. Então, o antídoto pro veneno do pecado para nós é o Senhor Jesus. Ele representa aquela farinha que foi colocada em cima daquele caldeirão onde estava a morte, né? Onde estava o pecado, e neutralizou o poder do pecado. Assim como a farinha que foi colocada ali no caldeirão neutralizou o poder do veneno que havia naqueles frutos malignos ali, ainda que fossem bonitos à vista, né? Assim Jesus, quando ele entra na nossa vida, verdadeiramente, ele neutraliza o pecado que havia em nós. Ok, vamos encerrar agora com este versículo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Veja o que João nos ensina aqui. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Esse texto aqui, amados, ocorreu lá já sendo uma figura da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Amados, quantas, eu falo por mim, quantas ensinamentos e pregação tendenciosa estes ouvidos já ouviram. E muitas vezes não é que fossem tendenciosas, é porque pessoas que ministraram isso aprenderam que era daquela maneira, acreditando que estava, né, passando o que é da vontade de Deus, que é bíblico, que é certo, correto. Até porque está ali nas escrituras, então aceita-se. Só que às vezes está ali, mas está significando uma outra coisa. Então os tendenciosos, eles torcem a palavra de Deus e colocam veneno na congregação, ali no lugar. Você veja aqui um exemplo disso aqui. Essa colossíntida, esse fruto que é tão bonito, que enche os olhos das pessoas, que serve para ser o ornamento, né? Inclusive há ornamentos feitos de metal em forma de botões, que também esses frutos têm forma de botões. Então, esse fruto venenoso, ele tem diversas formas que ele se apresenta. Tem diversos nomes também. Não dá para a gente parar um pouquinho e pensar quantos nomes existem hoje. Eu congrego no lugar X, eu congrego lá no lugar Y, eu congrego lá no lugar W. São árvores que estão lá dando frutos com diversos nomes, com diversas aparências. Percebe? Então, esse texto é muito rico em simbologia, muito rico em figuras para nós hoje. Nós poderíamos muito tempo ainda aqui, como se diz, dissecando esses textos. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu acredito que aqui já, para o nosso interesse de hoje, amados, quando nós estiver ouvindo uma pregação, quando nós estiver participando de um estudo bíblico, vamos nos lembrar desse texto aqui.
Então vamos ver se é o servo de Eliseu, o Espírito Santo, né, que está ministrando através de alguma pessoa, ou se é alguém que colheu frutos venenosos e daí veio colocar no caldeirão ali onde está todo mundo reunido para comer, alimentar o espírito, às vezes com veneno. Ok? E não esquecer desse último texto aqui. O diabo peca desde o princípio. O diabo traz morte na panela. Ele traz morte na panela. Mas para isso tem a farinha de Deus, que é o Senhor Jesus, para desfazer, neutralizar essa morte, esse pecado, é a morte eterna, né? Ali da panela e do lugar da reunião. E tem também aqueles que gritam. Ainda, graças a Deus, tem aqueles que sentem, que percebem o veneno e gritam. Infelizmente, hoje o que a gente vê, hoje é muitos que estão morrendo espiritualmente e querem morrer espiritualmente, permanecem vendo, sabendo, percebendo, né, podendo confrontar as coisas, mas prefere continuar ali, se alimentando com veneno. Então, o que a gente vai fazer, né? O Senhor conhece os que são seus. Ele sabe os que são seus, e os que são seus ele tira. Assim como tirou Ló lá de Sodoma, também ele tira os seus desses caldeirões aí onde estão sendo colocados colossíntidas. Amados, não estou generalizando, estou falando onde são colocados colossíntidas, que não é todos os lugares. Percebe isso? Então aqui a gente termina mais este vídeo. Eu acredito que ficou respondido para a irmã o que a gente vê pela Bíblia, o que podia significar esse texto. Que esse texto é muito interessante para a gente ler ali e tudo, mas nós temos que interpretar como sombras para nós poder entender hoje e hoje ter o ensinamento, ter o alerta, como a Bíblia nos ensinou que as passagens do Antigo Testamento para essa finalidade, elas estão ali para essa finalidade, nos ensinar, nos alertar. Ok? Por aqui a gente fica. Agradeço a todos vocês que têm permanecido comigo a cada vídeo que nós postamos, né? Agradeço ao Pai pela oportunidade de a gente poder estar falando da palavra dele. E a minha oração que o Senhor abençoe e guarde você, a tua família, vocês todos, né? Ore por mim também. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo, ok? Portanto, até lá então, na paz do Senhor Jesus.